Bom dia, sejam todos mais uma vez bem-vindos à aula desta semana. Hoje daremos continuidade à nossa última aula, onde estivemos então a falar sobre a categoria das coisas. Não saia daí que nós voltamos já já. Bem, na última aula então terminamos com o conceito de coisas futuras e coisas compostas e terminamos com o parágrafo ou a afirmação do professor Inocêncio Galvão Teles, onde define a universalidade de facto, que será o complexo das coisas jurídicas pertencentes ao mesmo sujeito e tendentes ao mesmo fim esses que a ordem jurídica reconhece e trata como formando uma coisa só, dando então continuidade das universalidades de facto. Convém demarcar as universalidades de direito, universalidade esta que será constituída por elementos patrimoniais ativos e passivos e também vinculações. As universalidades de facto serão constituídas por bens e por elementos patrimoniais ativos, tendo como características há sempre uma unidade de tratamento do conjunto, a autonomia jurídica dos elementos. A circunstância de um conjunto poder ser tomado autonomamente em si mesmo, traduzindo individualidade para além dos seus próprios elementos, acarreta uma consequência de alteração dos elementos da universalidade. Verificando-se a universalidade de facto, não perde a sua individualidade e essa variabilidade de elementos da universalidade pode manifestar-se através de três modalidades distintas. Temos a compressibilidade, temos a extensibilidade e temos a fungibilidade. Dentro da compressibilidade, traduzindo uma possibilidade de diminuição dos elementos da universalidade, e dentro da extensibilidade, envolvendo então a possibilidade de aumento dos elementos da universalidade. E por último, na fungibilidade, a viabilidade de substituição dos elementos da universalidade existente em certo momento por outros. Vamos falar agora um pouco sobre coisas principais e coisas acessórias. A classificação de coisa acessória pressupõe a existência de uma coisa que será a coisa principal, a coisa que existe em si mesma e que não pressupõe a existência de outra coisa. É de essa outra coisa que ela, a coisa acessória, depende. A coisa principal é aquela cuja existência ou sorte jurídica está na dependência de outras. Dê uma vista de olhos ao artigo 210, número 1 do Código Civil. Por outro lado, coisas acessórias ou pertensas às coisas imóveis que, não constituindo partes integrantes, estão então afetadas por forma duradoura ao serviço ou ornamentação de uma outra. Temos também a parte integrante, é toda coisa móvel ligada materialmente ao prédio com caráter de permanência. Ordem de consequências decorre do próprio conceito de parte integrante. Deem uma vista de olhos ao 204, número 3, que a coisa acessória não pode estar ligada materialmente com caráter de permanência à coisa principal. Significa que a coisa acessória não pode ser um elemento da coisa principal. O primeiro elemento positivo do conceito de coisa acessória resulta da última parte deste artigo 210, número 1. Esta afetação pode ser de ordem econômica ou de ordem estática, mas também pode ser uma afetação de ordem jurídica. De todas as coisas que revestem estas características, se podem entender como acessórias, porque o artigo 210, número 2 do Código Civil, impõe a necessidade de se estabelecer uma restrição
nas coisas que, embora em abstrato, caibam nas restrições do número 1 do artigo. A razão para tal reside no facto deste preceito determinar que as coisas acessórias não seguem os princípios dos negócios respeitantes a estas, salvo disposição contrário. Segundo aqui o professor Castro Mendes, devem ser estabelecidas na noção do artigo 210, número 1 do Código Civil, duas definições ou duas distinções. Há que distinguir coisas acessórias com valor autônomo desafetáveis da coisa principal e coisas acessórias sem valor autônomo ligados à coisa principal, mas só economicamente. Pode ainda, então, haver lugar a alguma censura a este preceito se identificarem as coisas acessórias como pertenças. Pertenças são coisas móveis em sentido restrito, o artigo 210, número 1 define, não têm, portanto, valor autônomo e não podem ser destacadas da coisa principal, sob pena desta ficar prejudicada na sua utilidade normal. Neste sentido, é necessário que a coisa móvel se encontre afetada à coisa principal, sendo que se tratará de uma afetação de destino, distinguindo-se por isso da ligação material que se verifica nas partes componentes e nas partes integrantes. Temos também os chamados frutos, são tudo o que de uma coisa produz periodicamente, sem prejuízo da sua substância. É o que nasce e renasce de outra coisa. Temos então os produtos ou produtos, coisas que, sem caráter de periodicidade, podem ser destacadas de outras coisas principais, sem prejuízo da sua substância. Os frutos classificam-se em frutos naturais, que são os que provêm diretamente da coisa, quer por efeitos das forças da natureza, quer por ação do homem em conjunto com estas. Pode dar uma vista de olhos ao artigo 212, número 2 do Código Civil. E temos frutos civis, que são as rendas ou interesses que a coisa produz em função ou consequência de uma relação jurídica. Os frutos podem ainda distinguir-se por frutos percebidos, que são os que estão separados da coisa principal mediante uma operação de colheita. Temos os frutos pendentes, são os frutos naturais que não se encontram ainda separados da coisa que os produz. E temos as benfeitorias, são todas as despesas para a conservação ou melhoramento da coisa. Deem uma vista de olhos ao artigo 216, número 1 do Código Civil. As benfeitorias respeitam tanto a coisas imóveis como a coisas móveis e repartem-se por três categorias que o artigo 216, números 2 e 3 contemplam e definem. Temos as benfeitorias necessárias, quando têm por fim evitar a perda, deterioração ou destruição da coisa. Temos as benfeitorias úteis, são aquelas que, não sendo indispensáveis para a sua conservação, lhe aumentam todavia o valor. Temos as benfeitorias voluptuárias, são aquelas que, não sendo indispensáveis para a sua conservação, nem lhe aumentando o valor, servem apenas para o recreio do benfeitorizante. É importante aqui mencionar que essas benfeitorias visam unicamente a satisfação ou recreio de quem as realiza, torna o bem mais agradável para quem dele desfruta. O regime das benfeitorias varia consoante a modalidade que cada uma delas merece. O Instituto da Posse distingue muito significativamente no seu regime as diferenças relativas aos diversos tipos de benfeitorias. No que respeita às benfeitorias necessárias, o possuidor de um bem de boa fé ou má fé tem sempre o direito de ser indemnizado
pelas benfeitorias que haja realizado neste bem, de acordo ao artigo 1273, número 1 e 2 do Código Civil. Vamos definir prestações. Toda a conduta humana a que o sujeito da relação jurídica está adstrito chama-se prestações, conforme menciona o artigo 397 do Código Civil. São o objeto típico das relações obrigacionais. Interessa referir que a prestação consiste sempre numa conduta determinada ou pelo menos determinável, que é imposta a uma ou mais pessoas, também elas determinadas ou determináveis. Esta conduta, então, pode consistir numa ação, numa facere ou numa abstenção não facere, e é por isso que se fala em conduta de prestação positiva ou de conteúdo positivo e de prestação negativa ou de conteúdo negativo. Distingue-se ainda a prestação instantânea e prestação duradoura. Atende-se aqui ao modo como se realiza a prestação. Assim, se o comportamento que é devido se esgota num só momento, estaremos perante uma prestação instantânea. Se, pelo contrário, a prestação se consubstancia em condutas que se prolongam no tempo, diz-se prestação duradoura, podendo ainda distinguir-se prestação duradoura contínua, ou seja, o cumprimento da prestação prolonga-se ininterruptamente por um período de tempo indeterminado, ou prestação duradoura de ato sucessivo. A conduta do devedor não é ininterrupta, consistindo em ato que se repita ou que se repetem sucessiva e periodicamente. A prestação de facto é aquela que consiste apenas numa conduta do devedor, não se referindo e esgotando-se em si mesma. A prestação de coisa é quando do devedor se reporta a uma certa coisa, essa que nos parece aqui como objeto da própria coisa. Bem, hoje ficaremos por aqui. Na próxima aula falaremos um pouco sobre noção de patrimônio. Bem, espero contar consigo numa próxima aula. Até lá, fique bem, tudo de bom.